Capítulo 13. E eis que havia um homem de Deus que pela palavra de Jeová saíra de Judá para Betel, enquanto Jeroboão estava de pé junto ao altar, fazendo fumaça sacrificial. Ele clamou então contra o altar pela palavra de Jeová e disse: Ó altar, altar, assim disse Jeová: Eis que nasceu à casa de Davi um filho, cujo nome é Josias. E ele há de sacrificar sobre ti os sacerdotes dos altos, que estão fazendo fumaça sacrificial sobre ti, e queimará sobre ti os ossos de homens. E naquele dia ele deu um portento, dizendo: Este é o portento de que Jeová falou. Eis que se fenderá o altar, e as cinzas gordurosas que há sobre ele certamente se derramarão. E sucedeu que, assim que o rei ouviu a palavra do homem do verdadeiro Deus, que ele havia clamado contra o altar em Betel, Jeroboão estendeu imediatamente a sua mão, tirando-a do altar, dizendo: Pegai-o! Secou-se-lhe imediatamente a mão que estendera contra ele, e não a pôde mais recolher a si. E o próprio altar se fendeu, de modo que as cinzas gordurosas se derramaram do altar, segundo o portento que o homem do verdadeiro Deus dera pela palavra de Jeová. O rei respondeu então e disse ao homem do verdadeiro Deus: Por favor, abranda a face de Jeová, teu Deus, e ora por mim para que se me restitua a minha mão. Em vista disso, o homem do verdadeiro Deus abrandou a face de Jeová, de modo que a mão do rei lhe foi restituída, e ela veio a ficar como no princípio. E o rei prosseguiu, dizendo ao homem do verdadeiro Deus: Vem deveras comigo à casa e fortifica-te, e deixa-me dar-te uma dádiva. Mas o homem do verdadeiro Deus disse ao rei: Se me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Pois assim se me ordenou pela palavra de Jeová, dizendo: Não deves comer pão nem beber água, e não deves voltar pelo caminho em que foste. E ele começou a ir por outro caminho, e não voltou pelo caminho em que viera a Betel. E em Betel morava certo profeta idoso, e seus filhos entraram então e relataram-lhe todo o trabalho feito naquele dia pelo homem do verdadeiro Deus em Betel, e as palavras que falara ao rei, e foram relatá-las a seu pai. Seu pai falou então com eles: Então, por que caminho foi ele? Portanto, seus filhos mostraram-lhe o caminho pelo qual havia ido o homem do verdadeiro Deus, que saíra de Judá. Ele disse então aos seus filhos: Selai-me o jumento. Portanto, selaram-lhe o jumento, e ele se foi montado nele. E ele seguia o homem do verdadeiro Deus, e foi achá-lo sentado debaixo da árvore grande. Disse-lhe então: És tu o homem do verdadeiro Deus, que saiu de Judá? Aqui ele disse: Sou eu. E ele prosseguiu, dizendo-lhe: Vem comigo à casa e come pão. Mas ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrar contigo, e não posso comer pão, nem beber água contigo neste lugar. Porque me foi falado pela palavra de Jeová: Não deves comer pão, nem beber água ali, não deves voltar pelo caminho em que foste. A isto ele lhe disse: Eu também sou profeta igual a ti, e um anjo é que falou comigo pela palavra de Jeová, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Enganou-o. De modo que voltou com ele para comer pão na sua casa e para beber água. E sucedeu, enquanto estavam sentados à mesa, que a palavra de Jeová veio ao profeta que o tinha trazido de volta. E ele começou a clamar para o homem do verdadeiro Deus, que saíra de Judá, dizendo: Assim disse Jeová: Visto que te rebelaste contra a ordem de Jeová, e não guardaste o mandamento que Jeová, teu Deus, te ordenou, mas voltaste para comer pão e beber água no lugar de que te falou: Não comas pão nem bebas água, teu cadáver não entrará na sepultura dos teus antepassados. E sucedeu que, depois de ele comer pão e depois de beber água, selou para ele imediatamente o jumento, isto é, para o profeta a quem tinha trazido de volta. E ele se pôs a caminho. Mais tarde um leão o achou na estrada e o entregou à morte, e seu cadáver ficou lançado na estrada. E o jumento estava parado ao lado dele, e o leão estava parado ao lado do cadáver. E eis que passavam homens,
de modo que chegaram a ver o cadáver lançado na estrada e o leão parado ao lado do cadáver. Entraram então e falaram disso na cidade em que morava o profeta idoso. Quando o profeta que o tinha trazido de volta do caminho ouviu isso, disse imediatamente: é o homem do verdadeiro Deus que se rebelou contra a ordem de Jeová. E por isso Jeová o entregou ao leão, para que o esmagasse e entregasse à morte, segundo a palavra de Jeová, que ele lhe falou. E seguiu falando aos seus filhos, dizendo: selai-me o jumento. Selaram-no, pois. Então se pôs a caminho e achou seu cadáver lançado na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não tinha devorado o cadáver, nem tinha esmagado o jumento. E o profeta passou a levantar o cadáver do homem do verdadeiro Deus e a colocá-lo sobre o jumento, e a levá-lo de volta. Entrou assim na cidade do profeta idoso para lamentá-lo e para enterrá-lo. Consequentemente, colocou o cadáver dele na sua própria sepultura. E eles continuaram a lamentá-lo. Ai, meu irmão! E sucedeu, depois de o ter enterrado, que foi dizer aos seus filhos: quando eu morrer, tereis de enterrar-me na sepultura em que o homem do verdadeiro Deus está enterrado. Colocai os meus próprios ossos ao lado dos ossos dele. Pois a palavra que ele clamou segundo a palavra de Jeová contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que há nas cidades de Samaria, sucederá sem falta. Depois desta coisa, Jeroboão não recuou do seu mau caminho, mas foi novamente constituir sacerdotes de altos dentre o povo em geral. Quanto a qualquer que se agradasse disso, enchia-lhe a mão de poder, dizendo: e torne-se ele um dos sacerdotes de altos. E nesta coisa veio a haver uma causa para pecado da parte dos da casa de Jeroboão, e um motivo para eliminá-los e aniquilá-los da superfície do solo.